E aí galera, beleza? Aqui é o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesse vídeo nós vamos fazer a resolução de exercícios envolvendo seno, cosseno e tangente. Vamos fazer o seguinte: se você ainda não fez essa atividade, pega aí, dá um pause no vídeo, tenta fazer antes de eu resolver, né? E aí você confere com a minha resolução. Se você não tem muita noção ainda sobre a tangente, né? Dá uma olhada aí nos vídeos anteriores. Vou deixar o card aqui do vídeo anterior que eu falo sobre tangente e como que você faz para encontrar o seno, cosseno e a tangente. Vamos fazer uma resolução desses exercícios agora. Vamos lá. Então, nesse exercício simplesmente estava pedindo para calcular o valor do seno de 150, 135, 300 e 270. Então, para a gente resolver isso aí, nós vamos começar fazendo o resuminho do seno. Então, relembrando aqui, quando eu conversei com vocês, falei para vocês que a gente precisava saber um detalhezinho importante para a gente não precisar decorar muita coisa. Primeiro, o seno ele é medido em qual dos eixos mesmo? Medido no eixo Y. Ok? Se ele é medido no eixo Y, aqui, sendo de 90 graus, é 1, consequentemente, aqui no 270 é menos 1. O seno de 0 graus, consequentemente, é 0, porque a projeção dele vai dar aqui no 0, né? E o do 180 também é 0. Outra coisa importante é os sinais dos quadrantes. Se o seno é medido no eixo Y, se eu pegar um arco do primeiro quadrante, a projeção dele vai dar aqui no primeiro, vai dar na parte positiva. Por isso que arcos do primeiro quadrante sempre vão ser positivos. Então o sinal do quadrante aqui é positivo. Com a mesma analogia, arcos que estão no segundo quadrante, a projeção dele vai dar no positivo, então qualquer arco do segundo quadrante é positivo. Analogamente, falando aqui do segundo quadrante, aliás, segundo não, terceiro, qualquer arco que esteja aqui vai dar na parte negativa do y, porque o y para baixo é negativo e o sinal é negativo. Mesma coisa acontece para arcos do quarto quadrante. A projeção dele vai dar na parte negativa, então será negativo. Okay? Com essas informações a gente consegue fazer aqui esses senos que estão aqui. Então, seno de 150. Você pode até pegar isso aqui decorado, né? Mas lembre que numa prova você vai ter que fazer ele do zero, você não vai ter onde consultar. Então, sugiro que você faça desse jeito que eu vou fazer. Primeira coisa que você vai ter que fazer, toda vez que pedir o seno, você vai ter que fazer esse resuminho que eu fiz aqui. 150 graus, que quadrante ele está? Aqui é 180 graus, né? Então 150 está por aqui, ó. 150 graus está no segundo quadrante. Primeira coisa, sinal, ele é positivo, então eu já sei que ele vai ser igual ao seno positivo de algum outro valor. Agora nós temos que fazer a comparação. Qual é o arco que corresponde ao 150 lá no primeiro quadrante? Então a gente tem que ver quanto falta para chegar aqui no 180. Então o macetinho aqui é quanto falta. Quanto falta para 180? Quanto que falta? 180 menos 150, ele é equivalente ao 30. Então aqui vai ser igual ao seno de 30 graus. E o seno de 30 graus você vai tirar da onde? Lá da tabelinha do seno, cosseno e tangente, né? 30, 45 e 60. Então é 1, 2, 3, lembra? 3, 2, 1 e assim por diante. Então aqui é 1 sobre 2, todo sobre 2, né? Raiz vai no 2 e no 3, certo? Então, seno de 30, seno de 150 é igual ao seno de 30, que por sua vez vale 1 sobre 2. Agora, mesma lógica para o 135. 135 também está aqui no segundo quadrante, então eu já sei que ele é positivo. Qual é o equivalente dele aqui no primeiro quadrante? Para você descobrir qual é o equivalente dele,
é o quanto falta para 180. Então, é 180 menos 135, que dá 45. Então, isso significa dizer que o seno de 135 é igual ao seno de 45. E, por sua vez, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Espero que você tenha feito desse jeito que eu fiz aqui. Não vai fazer decorado, porque senão vai ficar muita coisa para você decorar. Vamos para o seno de 300. 300 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, eu preciso ver, 300 está mais ou menos por aqui, eu preciso ver o quanto falta agora para chegar no 360. Então, aqui também é quanto falta. No segundo quadrante, uma setinha é quanto passa. Quanto passa do 180. Sempre em relação ao eixo X. Ó. Aqui é quanto falta para o 180, aqui é quanto passou e aqui é quanto falta para o 360. Então, no caso do 300, você vai fazer 360 menos 300, que dá 60. Só que agora repare que no quarto quadrante o seno é negativo. Então, você vai ter que colocar aqui, ó, menos seno do 60. Então, fica menos raiz de 3 sobre 2, ó, porque eu tenho seno aqui. Pela tabelinha que eu também tenho que saber de cor. Lembre que nos vestibulares eles não vão te dar isso. Seno de 270, não preciso nem fazer continha, é só observar aqui pelo meu resuminho. Ó. Aqui embaixo está o 270 graus, então o seno de 270 é menos 1. Ok? Vamos para o próximo, que é a mesma coisa, só que fazer para o cosseno. Então, para isso, nós vamos fazer um resuminho aqui do cosseno. Cosseno é medido no eixo X. Se ele é medido no eixo X, aqui no X para a direita ele dá 1, para a esquerda ele dá menos 1. Aqui no 90 graus ele vai dar 0 e no 270 ele dá 0. Sinais dos quadrantes. Como ele é medido no eixo X, nós podemos dizer que a projeção aqui vai ser sempre no eixo X aqui, e para a direita ela é positiva. Então ele fica positivo para a direita, e arcos que estão aqui no segundo e no terceiro quadrante, a projeção vai dar aqui na parte negativa. Então, por isso que aqui fica negativo e aqui também negativo. Aqui vou rabiscar um pouquinho. Vamos ver, apagar isso aqui. Então, ele é positivo para a direita e negativo para a esquerda. Mas por que positivo para a direita? Porque ele é medido no X e o X para a direita é positivo e para a esquerda negativo. Mesmo esquema aqui. Cosseno de 150 graus. 150 está no segundo quadrante, então eu já sei que ele dá negativo. Qual é o equivalente dele? É o mesmo macete do seno. É quanto falta para 180, aqui quanto passou, e aqui quanto falta para o 360. Então, aqui você teria que fazer 180 menos 150. Então, significa que ele é equivalente ao 30. Então, aqui, cosseno de 30 graus. E agora, aquela da tabelinha. Seno, cosseno e tangente. O cosseno de 30, 45 e 60 vai dar 3, 2, 1. Lembra que o seno é 1, 2, 3? Aqui é 3, 2, 1. Todos sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Lembra da musiquinha lá? Então, aqui vai ficar menos o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Ok? 135. Também está no segundo quadrante, então ela é negativa. 180 menos 135 para ver o equivalente dele no primeiro quadrante, que é 45. Então aqui vai ficar cosseno de 135 é igual ao cosseno de 45, que por sua vez vale raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2.
300. Está no quarto quadrante. Quanto falta para o 360? Então é 360 menos 300, por isso que eu sei que ele equivale ao 60. Só que como ele é positivo, então vai ser igualzinho ao cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus, por sua vez, mede meio. Então esse é o valor do cosseno de 300. O cosseno de 270 nós vamos ver por aqui pelo resumo. Ó. Como ele é medido no eixo x, o 270, a projeção dele vai dar aqui no zero. Então por isso que o cosseno de 270 é zero simplesmente. Vamos para o próximo aqui agora, tangente. São os mesmos valores, né? Mas agora é o cálculo da tangente. Então, resumidamente, vamos fazer aqui a tangente. Tem que lembrar que a tangente, ela é medida, né? Eu pedi na última dedução que eu mostrei para vocês, eu falei duas formas, né? Eu mostrei para a gente encontrar a tangente através da formulinha seno sobre cosseno. Então, a partir do seno e do cosseno, a gente encontra a tangente. E também nós temos a opção de lembrar que o seno é medido na reta tangente aqui, ó. Deixa eu colocar uma régua aqui para a gente fazer uma reta tangente. Essa reta aqui, ó, é a reta que corresponde à reta tangente. Opa, vou tentar marcar aqui. Ó, essa é a reta onde é medida a tangente de um arco, né? Então, como ela é medida aqui, arcos no primeiro quadrante, eles vão ter, se eu pegar um arco aqui, ó, a projeção dele vai ser em cima dessa reta aqui, ó. E essa reta aqui para cima, ela é positiva. Se eu vier aqui no segundo quadrante, eu vou em direção à reta de novo. E ela vai cortar aqui embaixo. Então, a reta aqui embaixo é negativa. Se eu vier aqui no terceiro quadrante, a projeção vai ser lá em cima. Então, lá em cima, a reta tangente é positiva. E aqui embaixo, no quarto quadrante, é só projetar aqui para baixo, corta a reta tangente e então ele é negativo. Então, a tangente é positivo, negativo, positivo e negativo. A outra maneira de fazer essa dedução era pegar o seno e o cosseno. Ó, seno, cosseno. Aqui o seno, aqui o cosseno. O seno é medido no y, então ele é positivo para cima, negativo para baixo. Cosseno é medido no x, então positivo para a direita, negativo para a esquerda. Para descobrir os sinais dos quadrantes, já que a fórmula da tangente é seno sobre cosseno, é só dividir um pelo outro. Ó. Mais por mais dá mais. Mais dividido por menos dá menos. Menos dividido por menos dá mais. E o último quadrante, menos dividido por mais dá menos. Essa é uma outra maneira. Agora vamos ver os valores dos quadrantes aqui, aliás, dos quadrantes não, dos eixos aqui, ó, cada um deles. 0, 90, 180, 270. Vamos pegar aqui pelo seno. Seno é medido no y, então 1 e menos 1, 0 e 0. Cosseno medido no x, 1 e menos 1, 0 e 0. Agora é só dividir. Então, por exemplo, aqui do 0 grau, vai ser 0 dividido por 1. Que dá 0. A tangente de 90, 1 dividido por 0. Cuidado, né? Porque 1 dividido por 0 não existe. Então, tangente de 90 não existe. No 180, 0 dividido por menos 1 dá 0. E do 270, menos 1 dividido por 0, que dá não existe. Ok? Deixa eu chamar bonitinho aqui. Não existe. Então eu tenho o resuminho do tangente aqui. O resto é igual à história dos senos. Do seno e do cosseno. 150. Quanto falta para o próximo quadrante? Então, novamente, é 180 menos 150. Ele equivale ao 30.
Só que ele está no segundo quadrante, então tem que ser negativo. Então, menos a tangente do 30 graus. Isso aqui é extremamente importante. E para você fazer isso, você precisa ter esse resuminho aqui do ciclo trigonométrico. De preferência, não decorado, né? Dessa forma que eu mostrei aqui com dedução. Aí, menos a tangente de 30. A tangente de 30, esqueci de fazer o resuminho aqui, mas pela tabelinha, né? A seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Aí o esquema é 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, a tangente é diferente, vamos aprender. Uhul! Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tem que ter decorado isso aqui também. Consequentemente, tangente de 30 é raiz de 3, então vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. Tangente de 135, igualzinho. Vou ter que fazer 180 menos 135, vai virar 45. Como ele está no segundo quadrante, é negativo. Ó, 135, segundo quadrante, negativo. Igual a tangente de 45, daí vai ficar menos tangente de 45, que vale 1. Então, vai dar menos 1 a do 135. 300. 300 está no quarto quadrante, então já sei que ela dá negativa. Primeira coisa que tem que colocar aqui é o sinal. 360 menos 300, para ver o quanto falta para o 360, igual a gente fez no outro. Então, vale 60. Tangente de 60. Então, menos a tangente de 60, que é raiz de 3. E de 270, que a gente vai fazer só por observação aqui, porque nós já fizemos no resumo. Então, não existe a tangente de 270 e todos os arcos que param aqui. Ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício aqui um pouco mais elaborado, um pouco mais trabalhoso, né? Eu vou ter que calcular o cosseno e o seno de cada um deles aqui. Então, por isso que eu já coloquei o resuminho aqui, ó. Vou colocar o resumo do seno e o do cosseno. Oh, que beleza! Agora acordou o cachorro do vizinho. Então, participação especial do cachorro do vizinho. Seno medido no y, então positivo para cima, negativo para baixo. Cosseno medido no x, então positivo para a direita, negativo para a esquerda. Isso aqui vai encher o seu saco, né? Mas é importante que você faça todas as vezes que aparecer para você ir relembrando. Isso aí tem que ficar gravado na sua memória lá para a hora da prova, que você não tem como você consultar ninguém. Para facilitar o serviço aqui, ó, repare que nós temos que encontrar cosseno, seno desses arcos. Então, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Primeira coisa que eu vou fazer agora é transformar o 2π sobre 3 para graus, para ficar um pouco mais fácil. Para transformar para graus, é só trocar o π por 180 graus. 180 por 3 dá 60, 2 vezes 60 dá 120. Então, 2π sobre 3, 120. 4π sobre 3, consequentemente, vai ser... Opa, 2 não. 4 vezes 180 dividido por 3. 180 por 3 dá 60. 4 vezes 60, 240 graus, ok? Então, eu vou fazer os cálculos separados aqui de cada um deles. Deixa eu dar uma movida aqui, que eu quero pôr isso aqui mais para cima. Ver se vai sobrar um espacinho aqui também.
dar uma diminuidinha. Tá aqui. Agora nós vamos encontrar o seno e cosseno de 120 e de 240. Então, novamente, lá vamos nós. Eu sei que fica meio chato, mas é importante que você faça isso. Deixa eu pegar aqui. Vamos encontrar o seno de cada um deles. Então, vamos pegar aqui o seno de 120. Como é que fica o seno de 120? 120 está no segundo quadrante, então ele é positivo. Quanto vale o 120 no primeiro quadrante? Vale 60. Então, seno de 60, lembrando da tabelinha, 1, 2, 3, né? Então vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 120, que eu vou usar lá também, ó, cosseno e o seno. Cosseno de 120, cuidado porque o cosseno está no segundo quadrante, ele é negativo. Então vai ter que ficar menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 3/2, né? Então é meio. Agora vamos no do 240. Seno de 240 é igual. Seno 240 está no terceiro quadrante. E no terceiro quadrante ele é negativo. Quanto passou do 180? Então é 240 menos 180. Então ele passou 60. Então o seno de 240 é igual ao seno de 60, ok? Como ele é negativo, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora está faltando o cosseno do 240. Cosseno do 240, terceiro quadrante, cosseno é negativo. Ele é igualzinho ao cosseno de 60 e o cosseno de 60 é meio, ok? Então, lembrando que aqui nós temos o 2π sobre 3 e aqui é o 4π sobre 3. Então, agora a gente vai substituir esses valores aqui para ver o que dá. Então, cuidado com as matemáticas básicas da vida. Ó, menos o cosseno de 2π sobre 3. Cosseno de 2π sobre 3 é meio. Então, vai ficar menos meio. Menos o seno de 4π sobre 3, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, merece um parênteses aqui, ó. Menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Seno de 2π sobre 3. Seno de 2π sobre 3 é o seno de 120, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, depois que a gente calculou tudo ali do lado, vai ficando mais fácil. Menos o cosseno de 4π sobre 3, que é o cosseno de 240, que deu menos meio. Então, parênteses de novo, menos meio, ok? Vou continuar aqui embaixo. Então, aí em cima, um traço de divisão aqui, e em cima fica menos meio, menos com menos mais, raiz de 3 sobre 2, e embaixo, raiz de 3 sobre 2, menos com menos, mais meio, certo? Cuidado que para muitos vai dar aquela vontade doida agora de cortar algumas coisas aqui, e não pode. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que juntar isso aqui. Tá vendo que o denominador é igual? Então, vou colocar aqui uma cor diferente para diferenciar do de cima. Como aqui está um denominador só, nós vamos juntar. Então, vai ficar tudo sobre 2. Então, vai ficar menos 1 mais raiz de 3. Ou poderia inverter a ordem também. E embaixo, mesma coisa. Se está todo mundo dividido por 2, eu posso colocar um traço só de fração e escrever assim, ó. Raiz de 3 mais 1. Vou continuar aqui mais na frente. Aliás, vamos ver se dá espaço aqui.
Divisão de frações. Isso aqui nós vamos utilizar a divisão de fração. Divisão de fração, vamos pegar aqui, ó, vamos relembrar. De duas frações divididas, você copia a de cima, transforma em multiplicação do inverso da de baixo. 5 sobre 3. E aí multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Né? Então aqui nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou copiar a primeira, menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. E a de baixo eu vou passar multiplicando para cima invertida. Então fica 2 sobre raiz de 3 mais 1. Ok? Aí esse 2 dá para simplificar com esse 2 porque é uma multiplicação. Ok? Deixa eu apagar isso aqui porque eu vou usar o espaço aqui de baixo. Continuando aqui embaixo. Então, o A vale. Sobrou em cima, menos 1 mais raiz de 3 e raiz de 3 mais 1. Ok? Bom, então aqui já poderíamos considerar isso aqui uma resposta. A gente já simplificou bem aqui, certo? Mas eu vou aproveitar para relembrar com vocês aí que normalmente a gente não deixa a raiz no denominador, né? Então, o ideal seria fazer uma racionalização dessa parte de baixo aqui para tirar essa raiz do denominador. Quem lembra aí como é que faz a racionalização? Vou mostrar aqui no slide seguinte para a gente completar esse exercício. Então, aqui como eu tenho raiz de 3 mais 1, para você fazer racionalização quando eu tenho soma, você tem que fazer o seguinte, você tem que multiplicar embaixo e em cima pelo conjugado do de baixo, que significa que você vai inverter o sinal aqui do termo do meio. Ó. Então, aí embaixo fica a raiz de 3 menos 1 e em cima também eu multiplico pelo mesmo valor. Isso aqui, o objetivo é tirar a raiz do denominador. Então, ó, sempre quando você tiver uma soma, aqui embaixo tem que multiplicar pela diferença. Ó. Se aqui for mais, aqui tem que multiplicar por menos. Se aqui for menos, tem que multiplicar por mais. E agora a gente vai poder fazer uma distributiva aqui. Ó. Menos 1 vezes raiz de 3 dá menos raiz de 3. Tem outras maneiras de fazer aqui, mas vamos fazer assim mesmo. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. O raiz de 3 vezes o raiz de 3 vai dar a raiz de 9, que você já poderia ter colocado 3. E raiz de 3 vezes menos 1, que é a última distributiva aqui, menos raiz de 3. Embaixo vai acontecer aquele famoso produto notável. Vamos lembrar ele aqui, ó. Produto da soma pela diferença. Sempre quando a gente tiver produto da soma pela diferença, dá quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então aqui eu vou colocar raiz de 3 ao quadrado menos o 1 ao quadrado. Continuando aqui embaixo, vai ficar menos raiz de 3, vamos colocar na ordem aqui, bom, tanto faz. Menos raiz de 3 com menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Mais 1 e a raiz de 9 que dá 3. E embaixo, raiz quadrada ao quadrado simplifica, ó, primeiro corte. Que beleza. Raiz de 3 ao quadrado, né? Vai ficar só 3. E aqui, cuidado que o menos não está elevado ao quadrado, né? É só o 1 elevado ao quadrado que vai dar 1. Então, aqui a gente vai ficar com menos 2 raiz de 3. 1 com mais 3 dá 4. 3 menos 1 dá 2. Então, essa seria a resposta que provavelmente estaria num gabarito de vestibular, porque estaria sem a raiz no denominador. Bora para o próximo. Então, vamos para o próximo, bem parecido com o anterior, envolvendo seno e cosseno. Tá aqui os resumos para a gente fazer o seno e cosseno.
Agora eu vou fazer mais direto. Vou deixar aqui o seno, cosseno. Então, mais e mais, menos e menos. Mais para cá, menos e menos. Ok? Então, nós temos que encontrar aqui os valores de cada um deles. Os arcos que eu vou utilizar aqui são vou colocar pela ordem ali, 7π sobre 4. 7 vezes 180 por 4. Ó, aqui sempre vai dar 45, né? Porque 180 por 4 vai dar 45. Daí 7 vezes o 45 dá 315. Esses aqui é o que nós vamos usar. Depois o 5π sobre 4, que é 5 vezes 180 por 4, que dá 45, né? De novo. Então 5 vezes 45 dá os 225. E o último ali que está faltando, que nós vamos precisar, que é o 3π sobre 4. 3 vezes 180 por 4. Então aqui vai dar 45 de novo, porque é tudo 180 por 4. Vezes 3, 135. E agora nós precisamos encontrar seno e cosseno e tangente. Aliás, só seno e cosseno desses valores aqui. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo seno. Seno de 7π sobre 4, que é o seno de 315. 315 está no quarto quadrante, então ele é negativo. 315, quanto falta para o 360? Falta 45, então ele é igual ao seno de 45. Seno de 45, por sua vez, é raiz de 2 sobre 2. Agora vamos no cosseno de 5π sobre 4. 5π sobre 4 é o 225. 225 está no terceiro quadrante, então negativo também. 225, quanto passou do 180? Então é 45. Então ele vai ser igual ao cosseno de 45. Então vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 3π sobre 4. Cosseno de 135. Cosseno de 135 graus. Então, cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, mais um negativo aqui. Qual é o equivalente dele no primeiro quadrante? É só ver quanto falta para o 180, que é 45. E aí, então, novamente, menos raiz de 2 sobre 2. E o último é o seno do 135. 135 está no segundo quadrante e é positivo. Então, ele é igualzinho ao seno de 45, porque falta 45 graus para chegar no 180. E o seno de 45, por sua vez, raiz de 2 sobre 2. Então, só substituindo todos aqui, ó. Então, esse aqui é o 7π sobre 4. Esse aqui é o 5π sobre 4. E esses dois últimos são o 3π sobre 4. Substituindo aqui, vou pôr o traço de divisão. Seno de 7π sobre 4, 315. Então, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Mais o cosseno de 5π sobre 4, que é menos raiz de 2 sobre 2. Então, ficaria mais menos raiz de 2 sobre 2, que você pode pôr direto aqui negativo, porque mais com menos dá menos. 5π, aliás, embaixo agora, 3π sobre 4. Cosseno de 3π sobre 4 deu menos raiz de 2 sobre 2. Então, de novo, menos raiz de 2 sobre 2. Menos o seno de 3π sobre 4, que deu raiz de 2 sobre 2, positivo. Mas como tem um negativo ali antes, vai ficar assim. Continuando aqui embaixo,
Vamos ver como é que vai ficar, dá uma ajeitadinha. Cuidado aqui, né? Porque vai ter gente dando tremedeira na mão aqui de vontade de cortar isso aqui. Não pode, porque é uma soma, né? Então, só ajeitando em cima, nós vamos ficar com menos raiz de 2. Opa. Menos raiz de 2 sobre 2. Mais com menos é menos. Raiz de 2 sobre 2. E embaixo também, né? Menos raiz de 2 sobre 2. Menos raiz de 2 sobre 2. Agora veja bem, por aqui você já poderia concluir o exercício, porque ó, em cima e embaixo são dois números iguais. Por exemplo, quando você tem 10 dividido por 10, quanto que dá o resultado? Dá 1, então já era. Tudo isso dividido por ele mesmo, isso aqui dá 1. Então, a resposta disso aqui é 1 simplesmente. Eita, o que aconteceu aqui? Dá 1. Beleza? Essa é a resposta desse exercício. Vamos para o próximo lá, para finalizar. Então vamos para esse aqui. Agora tem umas coisinhas diferentes aqui, que é o 1080, menos 315, que normalmente causa um pouquinho de confusão no pessoal. Então vamos arrumar cada um deles. Vamos lá de novo, escrever o resumo aqui, seno e cosseno. Seno positivo para cima, negativo para baixo, cosseno positivo para a direita, negativo para a esquerda. Cosseno de 1080. Então o 1080 ele passa de uma volta. Então o que nós temos que resolver? 1080 eu tenho que dividir por 360. Dividido por 360 dá 3 e sobra 0. Então o que isso significa? Que o cosseno de 1080 é a mesma coisa que o cosseno de 0 grau. E o cosseno de 0 grau, como ele é medido no eixo x, aqui é 1, aqui é menos 1, 0 e 0. O seno, vamos aproveitar aqui, 0 e 0, como ele é medido no y, 1 em cima, menos 1 embaixo. Então o cosseno de 0 é 1. Então aqui já está resolvido. Agora vamos no 405. 405, eu posso fazer a divisão também ou uma simples subtração. Dá 1 e sobra 45. Isso significa que o seno de 405 é igual, né, ao seno de 45. E o seno de 45, por sua vez, é raiz de 2 sobre 2. Então, mais um está resolvido. Vamos aqui no menos 315. O menos 315 eu vou fazer um círculo aqui. Ó. O que significa o arco negativo? Significa que ele anda no sentido contrário aqui, por baixo que ele é negativo. Por cima é positivo. Então, menos 315 ele estaria aqui, ó, menos 315. Deixa eu apagar esse aqui. Então, aqui é o menos 315. O que é o menos 315? Eu tenho que ver o quanto falta para chegar no 360 aqui para ver o equivalente dele no sentido positivo. Então, 360 menos 315 falta 45. Então, significa que se eu for por esse sentido positivo, seria o mesmo lugar que no 45. É uma das maneiras que dá para fazer dedução. Portanto, o seno de menos 315 é igual ao seno de 45. E, por sua vez, é raiz de 2 sobre 2. Um outro que também não é muito difícil da gente fazer a dedução, vou fazer aqui embaixo, é o do 11π. Aliás, vou usar até aqui em cima, ó. Vou usar o símbolo aqui mesmo. Ó. O que é o 11π? Lembra que a volta... Deixa eu fazer uma outra circunferência aqui. Lembra que nas voltas da circunferência aqui é o 0, depois π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2
Depois que eu der uma volta é 2π. Então, se eu der uma volta inteira, é 2π. Se eu der duas, 6π. Então, para aqui, ó. Se eu der mais uma volta, 8π. Se eu der mais uma volta, 10π. Então, todos, ó, o 0, o 2π, o 6π, o 8π, todo mundo para aqui, ó, nesse lugar. 10π, ele quer o 11π. O 11π é só andar mais π, ó, para chegar aqui. Se o 10π para aqui, mais π, ou mais 180 graus, né, ele para neste lugar aqui, ó. Então, o 11π está neste lugar aqui, ó, no mesmo lugar do 180. Essa era uma maneira mais rápida de resolver isso. Se você não quisesse, nós teríamos que fazer a transformação. 11π vai ser 11 vezes o 180, certo? E aí, fazendo a multiplicação aqui do 11 vezes o 180, nós vamos ficar com 1980. Aí, se eu pegar 1980 e dividir por 360, vai dar 5 e sobra 180 graus do mesmo jeito. Então, resultado disso é que o cosseno de 11π é igual ao cosseno de π, ou 180 graus, e o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, agora nós temos que usar esses valores aqui, ó. Vamos lá, fazendo a substituição. Vamos colocar aqui de outra cor. Então, cosseno de 180 deu 1. Então, vou colocar 1 aqui. Seno de 315, está aqui, ó. É o mesmo de 45 que deu raiz de 2 sobre 2. Então, mais raiz de 2 sobre 2. Vamos ter que tirar mínimo aqui. Seno de 405. Raiz de 2 sobre 2. E menos o cosseno de 11π, que é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Olha que beleza. Vai ficar igual de novo. E em cima vai ficar 1 mais raiz de 2 sobre 2. E embaixo, raiz de 2 sobre 2 mais 1. Que é a mesma coisa. Eu só vou colocar na ordem aqui, ó. 1 mais raiz de 2 sobre 2 e 1 mais 1 mais raiz de 2 sobre 2. Ou seja, esse número de baixo é igualzinho ao número de cima. Então, um número dividido pelo outro também dá 1, certo? Então, trabalhoso, né? Mas é assim, por isso que trigonometria assusta muita gente aí, né? Mas vamos enfrentar aí, porque não é tão difícil assim, não. Bom, agora sim, finalmente o último exercício. Vamos ver como é que a gente pode resolver esse exercício aqui. Ele está pedindo para fazer o cálculo do resultado dessa expressão. Mas vamos ver como é que ela se comporta aqui. Os primeiros a gente já sabe de cor aqui o que acontece, né? Então, o seno, de novo, vamos lá no nosso resumo. Seno é medido no y, então aqui em cima dá 1, aqui embaixo é menos 1, 0 e 0. E aqui nós não vamos nem precisar dos sinais do quadrante, né? Mas vamos lá. Aqui é o 0 grau. O 180 é aqui, ó. Então isso aqui é π. Aqui está o π, ó. E aqui, depois que eu der uma volta, está o 2π. Então, seno de π dá 0. O seno de 2π também dá 0. Então, o seno de 3π, o que é o 3π? Então, como eu tinha feito no outro exercício lá, ó, π mais π dá 2π, mais 1π dá 3π. Então, dá 0 também. O próximo aqui seria o 4π. Quanto dá o seno de 4π? Então, ele dá 0 aqui. Ó, π, uma volta inteira dá 2π, com mais uma volta dá 4π. Então, aqui dá 0 também.
que dá para a gente deduzir aqui dos outros? Ele está sempre parando ou em cima do 180 ou em cima do 360, né? Que é do 0 grau também. Todos eles dão 0. Então, quanto vai dar essa expressão? Exatamente, dá 0, somando tudo aí. Ok? Beleza? Gente, sei que foi cansativa a aula aí, porque foram longos exercícios, né? Mas se você gostou do vídeo, gostou da resolução, se isso aí fez algum sentido para você, te ajudou, dá um curtir, se inscreva no canal, se for o caso aí, compartilhe com alguns colegas seus. Se ficou alguma dúvida, coloque aí, ou alguma coisa que você queira comentar do vídeo, coloque aí nos comentários para ajudar o canal a crescer. Esses comentários também são importantes, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí que eu, na medida do possível, vou tentar te responder. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.